Fala pessoal, como foi seu 2025? Sua carteira tá rindo à toa que nem a minha ou foi um desastre total? Calma que independente da sua resposta, 2025 tá logo na porta e a gente tem grandes oportunidades. Pra mim 2024 foi um baita ano e minha carteira bateu ali basicamente 50% de retorno. Bitcoin deu um show, ações no exterior e o dólar nem se falam. Foi uma rentabilidade bem acima do que eu estava esperando para esse ano, mas a pergunta que fica é, para 2025, onde é que eu vou fazer a alocação do meu dinheiro? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, diretamente de São Paulo, e quero lembrar para vocês que em janeiro estarei abrindo as vagas para a 8ª turma do meu curso Investindo do Zero ao Topo, o IZT, que vai te ensinar como organizar suas finanças e investir com segurança e independência tanto no Brasil quanto no exterior para que você venha a montar a sua própria carteira de investimentos e sua carteira ficar sorrindo como a minha. Hoje a gente vai falar como alocar o seu dinheiro para 2025, cobrindo renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior e, claro, o Bitcoin. Então, sem mais delongas, bora lá. Falando sobre o Brasil, as coisas por aqui estão minimamente interessantes. A gente não é no bom sentido não, tá indo de mal a pior. A dívida pública pela primeira vez bateu 9 trilhões de reais. Cara, isso aqui é muita grana, tá? E a Selic, que lá no começo do ano a gente tinha projeções que ela fosse cair, agora em 2024 a gente já viu que ela tá subindo no ciclo de alta e pode ser que 2025 termine acima dos 12%. E isso impacta tudo, desde os investimentos até o preço de empréstimos, financiamentos, cara, todo mundo é afetado nessa história. E falando um pouquinho de macroeconomia global, Trump voltou, S&P 500 batendo máxima atrás de máxima, mais de 2,20 all-time highs, ou seja, máximas históricas. Eu tenho ações aqui que multiplicaram por 2, 3 vezes esse ano lá fora, dólar passando dos R$6 e com a vitória do Trump, o Bitcoin ainda deu uma disparada atingindo 100 mil dólares pela primeira vez. Tem muita coisa boa pra gente falar hoje, mas vamos falar agora de investimentos. Na renda fixa a gente tem os juros altos, como eu já havia falado aqui no Brasil, que isso é um terror para a economia, mas até que é uma coisa boa para quem é rentista, para quem gosta de juros e sabe utilizar isso ao seu favor. Os títulos pré-fixados e IPCA+ estão muito bons, com taxas ali próximas a 15% pré-fixados e IPCA+ quase na máxima histórica de 7,5%. Isso é muito bom para quem gosta de uma taxa um pouco mais fixa, que tem uma boa rentabilidade para carregar até o vencimento, ou para quem quer realmente fazer ganhos na marcação a mercado. No ano passado, eu e meus alunos do IZT, a gente conseguiu rentabilidade de 35% em aproximadamente 5 meses fazendo marcação a mercado. Isso aproveitando o ciclo de juros, que é bem provável que a gente veja um movimento bem parecido em breve aqui no Brasil. Um exemplo claro é se você pegar um Tesouro IPCA+, com vencimento para 2029, 2035, e até lá os juros caírem. Quando a gente tem essa redução na taxa do título que você comprou, a gente tem um aumento no preço e aí você consegue ter ganhos na marcação a mercado. Vale lembrar que quanto maior o vencimento do título, mais é essa variação de preços na hora de ter a marcação a mercado, ou seja, mais volatilidade a gente tem no meio do caminho. E aqui eu quero pontuar algo que o mercado tá de olho já tem um tempo e que você deveria também. No começo do ano, o Gabriel Galípolo, que é o diretor de políticas monetárias do Banco Central, será o novo presidente do BC. O que o mercado tem um pouco de receio é que ele tem ali afinidade com o presidente Lula, são amigos, como bem já saiu em várias matérias, e acaba que basicamente a gente já vê várias falas do governo ali sobre baixar a Selic na canetada, e acaba que isso prejudica muito a economia, faz mal para o país e, claro, ninguém vai querer continuar investindo num país assim que está sendo baixado a taxa Selic na força. Isso aqui é um ponto para a gente ficar de olho. E até agora, como eu falei, o Galípolo, ele é diretor de política monetária do Banco Central. E até então, os seus votos têm sido basicamente similares ao do Campos Neto, só uma vez em abril, que não foi igual ao do Campos Neto na decisão da taxa de juros. Então, até agora, ele vem sinalizando como uma pessoa ali bem alinhada com o mercado, mas é uma coisa de se ficar de olho. Opinião de Pedro quanto a isso. Eu vejo aqui que até o final do governo Lula, a gente não vai ter uma responsabilidade fiscal, a gente ainda vai gastar muito e não vamos ter esse controle de gastos, então é bem provável que ali, nos próximos 1, 2 anos, a gente continue vendo taxa de juros altas. Eu espero que a gente não venha a entrar em um risco, né, a coisa perca, a coisa saia do controle e a gente começa a entrar num caminho bem parecido com o que a Argentina estava alguns meses atrás, que diga-se de passagem, Milei está dando uma aula lá na Argentina do que ser feito com a economia. Então, acredito que os juros permaneçam altos, pelo menos ali até o Lula sair. Isso é bom para quem aposta em renda fixa, mas não é bom para todo mundo, porque vamos falar agora de renda variável para você entender mais um pouco. E antes de entrar em renda variável, quando eu falo de boas oportunidades, eu estou falando aqui de títulos que eu venho pegando para mim
mim, para os meus alunos e clientes. A gente está ali investindo basicamente em inflação mais 9, 8,8, CDI mais 3%, de bons bancos, bons emissores. Então acaba que isso assim é uma boa aplicação para os próximos anos aí, dando uma boa taxa de rentabilidade que o momento está favorecendo para a gente. Agora falando de bolsa brasileira, o Ibovespa ali basicamente não saiu do lado, né? Esse ano está terminando levemente negativo, bem diferente das expectativas que a gente tinha no começo do ano. Mas sendo bem honesto, por sinal, se você sabe escolher boas empresas para o longo prazo, você até que não está sofrendo muito. Mas a gente tem boas empresas entregando bons resultados esse ano. Dentro do IZT, já fiz análise de algumas dessas empresas para os meus alunos, como Fragili, Marco Polo e VEG, que estão subindo respectivamente 30%, 40% e 60% no ano. Um resultado bem extraordinário frente ao -3, -4, que a bolsa está se encaminhando para fechar agora em 2024. E não me vem com esse papo de que VEG tá cara, isso aí já caiu por terra. Boas empresas nunca estão caras, você tem que aprender a investir pro longo prazo. Esquece, tira esse negócio de empresa cara, VEG tá cara da tua análise, isso não vai te levar para lugar nenhum, tá? E também temos boas oportunidades no Brasil de empresas sólidas que vêm entregando os bons resultados, mas a cotação vem caindo, ou seja, lucro subindo, resultado subindo, bom endividamento e cotação caindo. Essas pepitas de ouro a gente consegue encontrar, então, para quem sabe fazer um bom stock picking, que é aquela análise individual de ações, vai conseguir colher bons frutos, como eu consegui colher nesse ano de 2024, principalmente no mercado brasileiro, que há muita ineficiência por aqui ainda. Então, já está na hora de você aprender a fazer uma boa análise, fazer um bom stock picking. Se você quiser aprender a fazer, aqui dentro do YouTube eu deixo algumas análises de empresas que eu faço, vou deixar aqui o card em cima para que você possa acompanhar um pouquinho mais de como analiso uma boa empresa por longo prazo. E é isso que eu te ensino dentro do IZT. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, me chama no Instagram, @PedroVguedes, ou você toca no link da descrição que vai ter mais informações sobre o IZT lá. Bora continuar. Agora falando do queridinho de muita gente, né, os fundos imobiliários. Cara, me surpreende o quanto muitos investidores ficam ali focados em receber 10% em dividendo, 11%, e quando vai olhar a cotação dos fundos, está despencando 10, 12, 15%. Você está no negativo ou no 0 a 0. Você tem que parar para prestar atenção e realmente entender a fazer essa conta. Não é porque você recebeu 10% de dividendo que é a oitava maravilha do mundo. A Selic tem 12. E basicamente a gente tem ali que as cotações dos imobiliários estão caindo. Então você deve estar perdendo dinheiro. Então presta um pouquinho de atenção, tá? Mas Pedro, por que os fundos imobiliários estão desmoronando? Isso aqui é por causa do custo de oportunidade. Olha só. Quando a gente vai investir em um ativo, a gente sempre compara ele com a taxa de juros, a Selic. Então, para eu investir em um ativo, ele vai ter que me pagar mais que a Selic. Porque se o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil, então, se uma coisa pagar menos, ela já é mais arriscada automaticamente. Então, se eu estou tomando um risco maior, eu preciso ter coisas que me paguem mais do que a Selic. Então, acaba que quando a gente faz aquela continha do que é o dividend yield, que é o quanto o fundo, a empresa pagou em rendimento dividido pelo preço, essa conta ela tem que dar mais do que 12%. Porque se não der, é melhor investir em Tesouro Selic. Tem menos risco e vai estar pagando mais. Então, como os aluguéis dos fundos imobiliários, por exemplo, não vão aumentar de um mês para o outro, acaba que só tem um fator nessa conta que vai mexer, que é o preço. O preço derruba e aí quando você divide o rendimento pelo preço, acaba que fica um valor maior. Por isso você encontra os fundos imobiliários se deteriorando muito nesse cenário de alta de juros. Pedro, qual a sua perspectiva para FIIs até o final do ano? É bem similar à bolsa. E quando as taxas de juros estiverem alta, eu não vejo ali basicamente um grande potencial no geral para fundos imobiliários de ação Brasil. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não possa encontrar bons fundos para investir individualmente ou boas ações. Até dá, e ações é até mais fácil de ter uma performance melhor do que fundos, tá? Mas tem que saber fazer uma boa análise, tem que ter ali um bom olho do que realmente fazer, porque senão você vai ali entrar no mesmo ciclo de todo mundo, principalmente se você vai naquelas ações, naqueles fundos que todo mundo olha, sabe? Que é bem queridinho por todos. Acaba que ali o comportamento tende a ser esse, sem grandes performances. Então, no geral, falando de índice, no geral, de bolsa pegando as maiores ações, fundos pegando os maiores fundos, de forma geral mesmo, eu não vejo ali que a gente vai ter um bom desempenho nos próximos anos, 2025 a 2026, se as coisas continuarem como tá. É como eu disse, havendo mudança política, havendo
mudança ali de atitudes do governo, controle fiscal, aí a gente pode ver uma melhora. Mas se a coisa continuar como está hoje, eu não tenho muita perspectiva positiva. Agora, você sabia que o Brasil é apenas 2% de todo o mercado global? Bom, se você não sabia, então agora você está sabendo que está na hora de você investir no exterior se você já não investe. Lá fora a gente tem excelentes opções como ETFs, S&P 500, Nasdaq, empresas individuais mesmo, e os REITs, que são basicamente investimentos em imóveis que têm alta taxa de crescimento e te pagam dividendos, tá? Vamos falar um pouquinho dessas classes agora. Bom, por onde começar? Pelo ponto inicial que todo mundo se pergunta, mas Pedro, o dólar não tá caro? Quando estava 2 você falou isso, a 3 também, a 4 também, a 5 também e já tá 6. E vai chegar a 7 você vai me falar a mesma coisa. Dólar caro é aquele que você não tem. Então, vai comprando um pouquinho todos os meses, que é a melhor coisa que você pode fazer. Tirando isso, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem batendo máxima atrás de máxima esse ano. Um desempenho ali de 30% no ano, se você joga o dólar nessa conta, meu Deus do céu, esse resultado fica incríveis ali, próximo dos seus 50% de rentabilidade, tá? Se você comprou dólar lá atrás. E a gente tem várias empresas também batendo all-time high, máxima histórica. Na carteira eu tenho Apple, eu tenho Amazon, Tesla, Netflix, cara, basicamente boas empresas que eu já venho falando tanto aqui no canal, o caso de Tesla, que a gente tem até análise dela aqui no YouTube, que eu já deixei para vocês. Há um ano atrás eu falava isso, quem me ouviu simplesmente está ganhando uma boa rentabilidade, quem não me ouviu, paciência, deixa para uma próxima opção. E outras empresas que eu não coloco aqui no YouTube, mas eu disponibilizo para os alunos. Se você quer entrar no mercado americano, mas não sabe por onde, como fazer uma boa análise individual de empresa, IVV ou VUL são 2 ETFs muito bons para você começar a iniciar, porque vão replicar o índice das 500 maiores empresas, que é um bom índice, por sinal, bem mais distribuído do que o próprio Ibovespa que a gente tem aqui no Brasil. E para investir lá é fácil, você pode mandar via corretora Avenue, a conta global do Banco Inter, Nomad, tem N possibilidades de você começar. Outra classe de ativos que eu gosto bastante são os ETFs. ETFs de fatores, principalmente, têm dado excelentes resultados que eu já venho falando há algum tempo. Eu gosto também dos ETFs de fatores. Um exemplo disso é o IJS, que está batendo máxima histórica atrás de máxima histórica esse ano também. O IJS, ele pega as small caps de valor. Então, dentro do universo inteiro de small caps, que são as pequenas empresas, a gente tem as empresas de valor e de crescimento, tá? E não acha aqui que valor é pagar dividendos e crescimento é alto investimento. Não é bem assim. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando a diferença de value e growth, valor e crescimento, bota aqui nos comentários que eu trago para vocês. Mas, basicamente, small caps de valor foi uma das classes historicamente que mais performou nos Estados Unidos. Então, eu gosto bastante de pegar um fator desse e destoar uma parte da minha carteira para isso. Então, IJS pega as small caps de valor, tá tendo um bom resultado esse ano. Por quê? Porque lá fora a gente tá tendo um cenário contrário daqui. Lá a gente já teve aumento de juros como aqui e agora os juros estão caindo. Aqui no Brasil tava também, né? Mas aí com tudo que tá acontecendo, o juros subiu. Só que lá tá caindo de verdade mesmo, né? Lá as coisas funcionam. E quando a gente tem queda de juros, acaba que as dívidas para as empresas ficam mais baratas. E dívida para a empresa mais barata faz com que isso desafogue os juros da dívida que ela tem. Consequentemente, sobra mais dinheiro, sobra mais lucro, a empresa consegue respirar melhor. E aí uma tese interessante é que quando a gente tem esse afrouxamento de juros, as empresas conseguem respirar mais e, consequentemente, ter mais lucro e subir mais. Isso também vale aqui para o Brasil, só que no nosso caso é o oposto, né? Quando a gente tem juros mais altos, as empresas precisam pagar mais juros da dívida e aí começa a ter menos lucro e, consequentemente, a cotação tende a acompanhar e cair, que é o que vem acontecendo. Então, um cenário um pouquinho diferente do que a gente está tendo aqui no Brasil. E outra classe de ativos também no exterior que eu gosto, como eu havia falado, são os REITs, Real Estates, que são investimentos em imóveis. Para REITs, eu gosto de fazer uma carteira de alocação passiva com REIT picking, ou seja, tem uma parte em ETF e outra parte ali voltada para escolher os meus próprios REITs individualmente. Mas se você quiser um vídeo sobre os REITs, deixa um like aqui para eu entender que realmente esse conteúdo está fazendo sentido para você e eu posso trazer um vídeo só explicando mais como REITs. Então, dentro da parte de ETF de REITs, eu gosto bastante do VNQ, tá? E que ele pega os REITs que seriam equity, que é basicamente similar aos nossos fundos imobiliários de tijolo, imóveis físicos. Lá nos Estados Unidos a gente também tem papel, que seria mortgage, que é o equivalente a uma hipoteca, só que não faz tanto sentido para o longo prazo devido às taxas de juros por lá. Então, é mais interessante a gente pegar os de equity, o VNQ é uma boa opção ali para o investidor de longo prazo. E para a gente finalizar, meu ativo queridinho desse ano, o Bitcoin. Cara, o Bitcoin esse ano foi um sonho, mais que dobrou o patrimônio de quem investiu. Muita gente está com medo de entrar. A gente teve um halving esse ano, que é quando a gente cai ali a produção, né, pela metade. E historicamente, depois do halving, a gente tem um bom desempenho dessa classe de ativo, como vocês podem ver
escolher aqui na imagem e basicamente é bem possível que nos próximos meses a gente tenha um bom aumento do Bitcoin também. Lembrando que recentemente aqui no YouTube saiu um vídeo sobre o que é que eu estou fazendo com o meu Bitcoin. Se você não assistiu, volta e confere lá, que esse vídeo está muito bacana sobre o que é que eu estou fazendo com meus Bitcoins nesse momento. Mas basicamente o halving já aconteceu, o Trump ganhou as eleições, foi muito bom para o Bitcoin, deu uma engatada boa e eu vejo um cenário muito bom e promissor para o Bitcoin nos próximos meses, tá? E com Trump falando bem, Rússia e Irã utilizando o Bitcoin para fazer transação, a gente já está numa nova era, uma era muito importante para o criptoativo, para o Bitcoin. Quem está dentro realmente está se aproveitando, mas tem que ver se faz sentido para você e para o seu perfil de investidor. Para mim, no longo prazo, o Bitcoin continua sendo ali como uma das melhores opções de ativos para reserva de valor. Eu gosto bastante dessa classe. Bom, então hoje a gente falou sobre renda fixa, ações Brasil, fundo imobiliário, Bitcoin, estoques, que são as ações lá fora, e os REITs. Como eu havia falado, renda fixa a gente está tendo boas oportunidades aqui no Brasil, seja para fazer marcação mercado ou pegar boas taxas até o vencimento. No parte de fundos imobiliários e ação Brasil, eu não vejo com os bons olhos aqui, de uma forma geral, nos próximos meses, mas se você souber escolher bons ativos individualmente, você tem uma boa possibilidade de ganhos. Já nos Estados Unidos, o cenário é muito mais favorável, é um cenário ali mais atrativo, corte de juros, a economia se beneficia, então tanto os investimentos em imóveis quanto os investimentos em ações lá fora são bem promissores para os próximos meses, a economia realmente anda bastante e eu basicamente vim alocando bastante esse ano no exterior. E Bitcoin, como eu sempre falo, boa reserva de valor, é um bom ativo com potencial para o longo prazo. Agora eu quero saber onde é que você vai investir em 2025. Bota aqui nos comentários que eu sempre gosto de trocar uma ideia, de saber como é que tá a visão de vocês sobre os seus investimentos. Se você gostou do vídeo até aqui, já deixa aquele likezinho maroto, se inscreve no canal, compartilha também para aquele amigo que só investe em poupança. E é isso, e é só o começo.